Bom, gente, bom dia. Só respirando muito, né? Porque eu estou aqui repleta de sensações no meu corpo, depois de ouvir as companheiras, né? A Wilma, a Gabi, a Yasmin. E não estou nem aí junto com vocês, né? Porque as emoções vão circulando, então eu estou aqui com tudo retido em mim. Quero agradecer demais a possibilidade de participar. Estou morrendo de vergonha porque estou aparecendo numa tela e eu estou bem tímida, devo dizer. E quero me desculpar por esse atrapalho, mas estou muito feliz da possibilidade de estar junto de vocês dessa forma, né? Agradecer pelas companheiras, Ivânia, Nalva, Guaraná, terem viabilizado a possibilidade dessa participação virtual, expandindo, né, as fronteiras aí do meu próprio corpo. Eu que sou tão reticente com a tecnologia, estou tão convencida de que ela é importante agora, depois de ter propiciado isso. Eu estou bem emocionada depois de ouvir tudo que as companheiras trouxeram. Então, o que eu vou trazer aqui é uma partilha a partir da minha experiência, né, do que eu tenho pensado sobre essa questão tão instigante trazida no nosso campo de batalha para pensar o ativismo, né? Eu não sou uma ativista, assim, mas eu sou completamente consumida pelo ativismo do nosso movimento. Sempre que a batucada passa, eu vou lá junto. E tantas outras expressões do nosso ativismo que me levam, né? E que me levam e que expressam, né? O que nós somos, o que nós defendemos no mundo, e expande, né? Foca, comove, aciona nosso corpo, liberta nosso corpo tão ainda subjugado, né? Por esse sistema patriarcal, capitalista, racista, transfóbico, heterossexista que já foi trazido aqui. Então, eu trouxe algumas reflexões sobre o corpo. O tempo é pouco, então não vou me alongar muito. Mas acho que a primeira partilha que eu queria trazer para vocês é uma partilha que a gente já faz há tanto tempo no nosso movimento, né? E que parece ser uma banalidade, mas não é. Nós somos o nosso corpo. Nós somos um sujeito encarnado, corporificado. Por isso a nossa luta é uma luta que deve ser encarnada, corporificada, inteira. E o ativismo é uma prática que expressa o que nós vivemos e que convoca a nossa inteireza, né? O corpo, como disse minha companheira Silvia Camussa, né, é o território onde habita o nosso ser. Nós somos no corpo, nós somos essa situação no mundo. E nós somos corporificadas. Eu queria começar lendo algo assim que eu acho muito bonito, que para mim diz muito disso, né? É de um rapaz, mas é um rapaz que pensou muito sobre isso e que tem essa síntese aqui que eu queria partilhar com vocês. O nome dele é Michel Foucault. Ele diz sobre o corpo, né? Eu não posso me deslocar sem ele. Eu não posso deixá-lo onde está para ir a outro lugar. Eu posso ir até o fim do mundo. Posso me esconder de manhã debaixo dos lençóis, encolher o máximo possível. Posso deixar-me queimar ao sol na praia. Mas o corpo sempre está e estará onde eu estou. Ele está aqui, irreparavelmente, nunca em outro lugar. Meu corpo é o lugar absoluto, o pequeno fragmento do espaço com o qual eu me corporizo. Então, nós somos esse corpo, a gente mora nesse corpo, e esse corpo é a forma da gente existir. E é por isso que libertar o corpo, através das diversas formas de expressão que a gente construiu no feminismo, é uma das nossas maiores lutas, sempre foi uma das maiores lutas do movimento feminista. O movimento feminista trouxe o corpo vivo, subjugado, né? Mas também o corpo pleno, possibilidade de se libertar, para o centro do debate da política, para o centro do debate do mundo, da sociedade. Isso não é pouca coisa.
O corpo vivo, o corpo cheio de inteireza, né? O corpo que não é só razão, mas é também emoção, o corpo que é sexualidade, o corpo que trabalha, o corpo que cria, né? Essa existência corporificada. Isso não é pouca coisa, porque no senso comum ainda hoje, né, a gente só se remete à palavra corpo quando o corpo já não é mais vivo, né? A gente diz, vou ver o corpo de fulana de tal, quando fulana de tal não está mais viva. E a gente traz o sentido do corpo como um corpo vivo inteiro, que se movimenta. E o ativismo, como tantas outras das nossas práticas feministas, traz isso também. Então, acho que uma das nossas grandes, né, construções, conquistas e batalhas permanentes é trazer o corpo por centro. A nossa existência corporificada, a libertação desse corpo, né, como parte da libertação, como uma condição para a libertação de nós mesmas, né? Então, isso para mim é fundamental. O sentido da inteireza do corpo, tão importante para nós mulheres, que durante tanto tempo e ainda hoje, essa é uma das nossas batalhas, né? Ainda lutamos para sermos um corpo inteiro, um corpo pleno, nas suas possibilidades sensoriais de criação, né? Hoje a gente ainda se enfrenta com o Estatuto do Nascituro, que tenta nos reduzir a uma única possibilidade, né, inscrita no nosso corpo. E isso é subjugar, né, é manter essa subjugação. Por isso é tão fundamental a gente trazer essa questão do corpo como um campo de batalha. Enfim, as técnicas de controle do nosso corpo, né, as tentativas de subjugar esse corpo, elas não param de se reinventar, porque nada é mais ameaçador para esse sistema do que um corpo livre, sujeito livre, que só pode existir num corpo livre, num corpo que se expressa, né? Pode muito um corpo liberto, pode muito. E pode muito um corpo que é movido pelo ímpeto de se libertar. Esse corpo nosso militante, movido pelo ímpeto de se libertar, que expressa esse ímpeto, essa vontade de se libertar, e se expressa isso em diferentes práticas, expressa isso na arte, como as companheiras já trouxeram, né? E a Wilma tanto, né, tão bem expressou aqui, né? Então, as formas... E é muito impressionante isso, a gente não pode deixar de pensar quando pensa no corpo como campo de batalha e pensa, né, a nossa arte, o nosso ativismo como linguagem para enfrentar e fazer essas batalhas, pôr o corpo na batalha, nas diferentes formas de aprisionar nosso corpo. Eu sempre presto muita atenção, né? Minhas companheiras sabem disso, nos sinais do cotidiano, né? Muitas companheiras já trouxeram, né, aqui essas expressões, né, do controle do nosso corpo. O Riva falou disso, mas é muito impressionante como isso não cessa, né? Como o tempo todo novas formas de prender nosso corpo vão surgindo, né? Desde um gesto na política, numa assembleia legislativa que toca numa parte do nosso corpo que destitui o nosso lugar de sujeito político. Veja como isso é violento, né? E isso tem acontecido com as companheiras que estão no espaço da política, como na rua acontece, né? Como acontece com as companheiras trans, né? Travestis, né? Acontece com todas nós o tempo todo, né? As formas mais letais e as formas mais cotidianas e que ainda são tão naturalizadas, né? Historicamente, nós mulheres lutamos para libertar nosso corpo de uma coisa que eu acho tão banal, mas ao mesmo tempo é tão significativa. Libertar nosso corpo do aperto. Gente, é impressionante como o nosso corpo é o tempo todo apertado, né? Tentam apertar nosso corpo. Já foi aquele negócio do corpete, né? E hoje é o cropped. Eu fico passada, como a gente diz, né? De como essa tentativa de apertar, de comprimir nosso corpo, vai se remoldando, né? Como uma forma de que a gente... que a gente aprenda a caber no mundo, né? Eu acho que o nosso corpo é apertado para ensinar que a gente tem que caber num determinado mundo. E é por isso que, para mim, essa expressão que a gente construiu no movimento, nós não vamos dar cabimento, ela dá um sentido muito literal. A gente não quer caber na roupa, a gente não quer caber num determinado espaço. A gente não quer dar cabimento porque a gente não quer caber, a gente não cabe nesse mundo tal como ele existe, né? E isso começa no nosso corpo, que o tempo todo
é tolhido, apertado, controlado, né? Meio que comprimido, e a gente não cabe nem quer caber, né? Nessa medida do patriarcado capitalista e racista. Por isso que, para mim, a nossa luta, o nosso ativismo é uma luta contra o cabimento, para lutar esse corpo que esse sistema diz que tem que caber. E a gente não quer caber, a gente quer se expandir. Contra o cabimento, a gente quer fazer do feminismo e fazer do nosso corpo expansão, né? Porque libertar a energia criativa do nosso corpo é libertar as nossas possibilidades de expansão. E é isso que a gente faz, né, na nossa prática política feminista, e acho que é isso muito do que a gente faz nessa prática política, né, que é a expressão da luta na arte, que é o nosso ativismo, né? E libertar o nosso corpo, né? Descobrir, né? A potência do nosso corpo, saber que a gente existe no nosso corpo, passa, né, por retomar e por não abandonar aquilo que é uma prática histórica do movimento feminista, que é o saber-se, sabermos um corpo, né? Conhecer o nosso corpo, tocar nosso corpo, se encontrar com o nosso corpo, se presentificar no nosso corpo, ser essa inteireza num mundo cada vez mais tomado por tanta imagem, né? Produzida pelo capitalismo, pelo poder médico. A gente precisa não abandonar isso, que é uma construção do feminismo desde sempre, a presentificação do nosso corpo, e acho que o nosso ativismo nos convoca a essa inteireza. Nós somos uma palavra cheia de sentido, que emociona, e isso é essa existência corporificada, né? Descobrir, para libertar o nosso corpo, a gente tem que descobrir, né, tudo que o nosso corpo pode, né? E como a gente está falando de ativismo, acho que a gente está falando do corpo em movimento, né? Movimentar o corpo, expandir o corpo, né? Um corpo que é tão tolhido ainda nos seus movimentos, né? Em estar na rua fazendo política, né? Em falar, em erguer a voz, em se expressar, em se mostrar sendo sujeito. Então, para mim, o nosso ativismo e o sentido de ser movimento é esse, de colocar nosso corpo em movimento, né? Porque um corpo parado é esse corpo tolhido, né? Também, esse sistema patriarcal, capitalista e racista, ele tolhe essa possibilidade de expansão do nosso corpo, né? Ele desperdiça tudo que o nosso corpo pode, toda a nossa energia, toda a nossa capacidade criativa. E o nosso ativismo é isso, é não desperdiçar tudo que o nosso corpo pode, é descobrir tudo que a gente pode, né, expressar, né, como possibilidade nossa, em todas as nossas capacidades, né, sensorialidades. Mas para se expandir as fronteiras de quem nós somos, né, com a inteireza do nosso corpo, a gente também precisa afirmar ao mesmo tempo as fronteiras do nosso corpo, aqui não se toca, nós que nos tocamos e quem nós queiramos que toque, a gente também precisa preservar o corpo, né? A gente precisa pensar cuidado do nosso corpo, né? E isso é fundamental também como uma prática feminista nossa, e trazida pelo feminismo, né? A gente precisa respirar juntas, a gente precisa se exercitar juntas, a gente precisa nos esticar juntas, né? A gente precisa conhecer, né, as possibilidades que nós temos, né, juntas, né? Nos libertando de todo julgo que tenta aprisionar e tolher esse corpo que somos. Eu estou falando de corporificação e preservação do corpo como cuidado da nossa própria saúde, né? Especialmente no momento em que o sistema patriarcal, capitalista e racista descobriu e vem manejando uma arma muito letal contra nós, que é a produção do sofrimento, né? Gente, esse sistema está produzindo sofrimento como uma forma de nos controlar, né? Nos corpos em sofrimento. E é muito impressionante isso, né? Você lidar e ver as crises de ansiedade, de pânico, de depressão, né? Uma busca desenfreada por fazer mais para se livrar da ansiedade, isso gera mais ansiedade, gera mais sofrimento. Então, nós estamos enfrentando a violência letal e estamos enfrentando essa gestão silenciosa, uma gestão aterradora, né, do sofrimento. E acho que
Isso é um desafio, né? E mostra como esse campo de batalha, que é nosso corpo, está vivo, né? Disputar frente a tudo que esse sistema inventa, né? E reinventa contra nós. Liberar o nosso corpo, expressar, né, o nosso corpo como campo de batalha, é libertar dimensões que são reiteradamente aprisionadas, né? É libertar a nossa sexualidade, que é reprimida, controlada, negada. É reivindicar o prazer. A gente tem falado muito pouco de prazer, né? O feminismo coloca o prazer numa dimensão fundamental. Uma dimensão fundamental, inclusive, para liberar a nossa energia criativa. Né? A gente não pode esquecer que a gente tem um corpo para desfrutar o mundo, mas a gente tem também no corpo o mundo a desfrutar. E isso também é uma mensagem feminista que a gente não pode esquecer e que a gente tem que trazer quando pensar o nosso próprio ativismo, né? E artivismo. Né? Para concluir, que eu sei que o tempo é pouco e acho que eu trouxe muita coisa, como sempre, eu queria concluir dizendo que, embora esse corpo seja subjugado, né, ainda controlado de diferentes formas, ele é um campo de batalha porque nós, nosso movimento, instauramos essa batalha. Né? A batalha por nós é uma batalha pela libertação desse corpo e pela plena expressão de tudo que ele pode. Né? Libertar o corpo como uma condição de libertar a nós mesmas, isso é fundamental. Né? E isso a gente expressa no nosso artivismo, na nossa estética, né? Nos valores que a gente comunica, né? Com a nossa estética, né? Com a nossa estética feminista, com a estética, né? do nosso ativismo. E eu acho muito importante falar de tudo que a gente expressa, né? Com o nosso ativismo, com esse nosso ativismo antissistêmico. E como isso se confronta, né, com o fundamentalismo religioso, mas se confronta com uma herança, né, dominadora, né, que mostra uma certa visão do corpo, que não nos contempla, e até com outras tradições no campo da esquerda. Há uma certa estética que é reproduzida pelas religiões, mas muitas vezes os campos, que sempre, quando fala do corpo, para mostrar a sua dominação, se remete ao martírio, né? Ao sacrifício do corpo. E a gente, na nossa estética, a gente confronta essa visão do corpo em sacrifício e afirma o corpo em expansão, o corpo livre, o corpo que se expressa na rua, que se movimenta, que dança, que batuca, que produz cinema, né? Que se mostra. A gente mostra na nossa estética aquilo que a gente defende como um novo modo de vida. Isso é muito importante, né? A gente, ao anunciar, quando a gente se anuncia com o nosso corpo na rua, a gente anuncia uma nova forma de viver, que é a forma de viver pela qual a gente luta. E eu acho que isso é muito importante. Nós somos uma enunciação que virá, né? Como os pássaros anunciam a tempestade que vem, a gente faz isso com o nosso ativismo. E ao fazer isso, a gente chama. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. O nosso artivismo tem a função de chamar outras mulheres. Eu tenho certeza que quando a gente passa com essa expressão, a gente chama muito mais. E eu queria terminar dizendo isso, dessa função de chamar e de chamar as outras que não estão aqui, como muito bem já foi lembrado. Vamos embora, que esperar não